Daniel, os deputados, conforme nós previmos aqui, deputados, senadores, há uma revolta que é contra o Supremo, é contra a PGR e é contra o governo federal. Amadeu, e por isso eles já estão fabricando estratégias para combater essa possibilidade dessas emendas PIX não serem pagas. Pois é, o deputado Mário Negromonte, do Partido Progressistas da Bahia, ele está presidindo essa sessão, que está fazendo questionamentos ao Roberto Campos Neto, e ele fez uma interferência em um determinado momento, dizendo diretamente que o Supremo Tribunal Federal está interferindo em um assunto que não é da sua alçada, e que, por isso, daqui para amanhã, o Congresso vai reagir. Vamos ver. Do Judiciário aqui no Parlamento, querendo definir decisões que foram tomadas aqui em relação especificamente da emenda PIX. Se o Judiciário quer aperfeiçoar, quer nos ajudar a aperfeiçoar como aplicarmos as nossas emendas, certamente o Parlamento está sempre à disposição. Muito embora, ao fazer isso, mostra mais uma vez que não está em sintonia com os problemas dos municípios do Brasil, que hoje essa emenda PIX serve basicamente para ajudar os municípios a fecharem as contas, a pagarem as prestações de serviços mínimas no final do mês. Então, é realmente algo lamentável ver a decisão do STF fazendo essa interferência, mas certamente, no dia de hoje ou no dia de amanhã, o Parlamento dará a resposta à altura dessa decisão do STF. Decisão essa do parlamento que pode estar sendo confabulada nesse momento, né? Porque está tendo reunião de líderes na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Raniele, mas o próprio Danilo Forte... Viu, Raniele? Era isso que eu queria, antes da gente passar para essas negociações que estão sendo feitas, passar para o Danilo Forte, que faz... Porque, veja só, o Negromonte aí fez uma ameaça, né? Nós vamos retaliar o Supremo. Para mim, isso aí foi uma ameaça. E o Danilo Forte também fez uma ameaça. Ele disse que se o Congresso quiser, ele faz tudo impositivo no orçamento, né? Ele foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, de 2024. E ele deve, sim, apresentar algumas mudanças à LDO. A gente lembra que o presidente da Comissão Mista de Orçamento, na semana passada, Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, ele decidiu adiar essa votação. E é para apresentar essas mudanças no texto. Dentre elas, eles devem criar uma emenda de partido. E o valor dessa emenda vai ser proporcional ao tamanho da bancada. E eles também, claro, vão, já que viram que deu certo, eles vão colocar também a obrigação do cumprimento de um calendário de pagamento pelo governo federal. Danilo Forte, durante essa sessão, falou que o orçamento deveria ser 100% impositivo, ou seja, obrigatório. Vamos ver. A Câmara dos Deputados e o Senado pode fazer um orçamento 100% positivo e nós não ficarmos na vulnerabilidade, né, de um governo de plantão que muitas vezes tem dificuldade de governança, que muitas vezes ocasiona crises de entendimento, como nós estamos vivendo hoje. O senhor tem todo o mérito de ter inventado o PIX. E nós estamos pagando uma conta das emendas PIX, que nada mais é do que a incompreensão de como é que se dá a eficácia na execução dessas emendas. Pois é, o governo, que já está vendo aí essa crise se formar, está tentando negociar para ver se eles chegam ao meio termo. Na semana passada, a gente lembra que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República também, Paulo Gonet, pediu a suspensão do pagamento dessas emendas e Dino acatou parcialmente. Raniele, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está tentando fazer uma remodelagem dessas emendas PIX, de forma a que seja dada uma resposta política ao Supremo. O que ele está buscando ali? Um algodão entre cristais, para que essa revolta, que para mim é bem clara nos pronunciamentos dos deputados, ela não escale de forma a tensionar aí
judiciário com legislativo, tendo o executivo no meio. E pior, quem está exprimido nisso tudo é a sociedade brasileira, Ari. E os deputados e senadores não irão recuar, por um motivo muito simples. Eles gostaram de provar o mel. Quando as emendas PIX foram, pela primeira vez, executadas, em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 621 milhões. 621 milhões, anote aí. No ano passado, esse valor subiu para mais de 6 bilhões e 700 milhões. Ou seja, o valor cresceu em 4 anos mais de 10 vezes. E eu vou repetir uma frase que eu usei ontem aqui. Para a fome insaciável, por recursos dos congressistas, nem o céu é o limite. Eles vão remodelar. Eu acho que o deputado federal Júlio Arcoverde, do Progressistas aqui do Piauí, ao dizer que não ia fazer a leitura da LDO, já estava em sintonia com esses movimentos do Danilo Forte, o relator da LDO. É o seguinte, o governo, qual é a leitura que eles fazem? O governo está usando esse acordo tácito com o ministro Flávio Dino para dar um freio de arrumação nas emendas PIX, para limitar, então a gente dá o troco. Como é que a gente dá o troco? A gente retém a LDO e altera já para uso no próximo ano com outra nomenclatura e de forma legal. Porque aí, como uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional. Como falou ontem aqui o senador porque Marcelo. Ao invés de judicializar, que é uma via muito mais complicada, porque o próprio Supremo é que vai decidir, então uma vez judicializado, o Supremo diz, não, o Dino tem razão, tem que limitar e dar transparência às emendas PIX. Mas se o Congresso muda a lei, aí o governo vai ficar em uma camisa de força. Não tem o que fazer. Em definitivo. E, aliás, o senador Marcelo falou ontem aqui, e foi reforçado pelo deputado Danilo, pelo deputado Negromonte, que essas emendas PIX, essas emendas parlamentares, elas estão funcionando como uma espécie de complemento orçamentário dos municípios, que estão utilizando não só para obras... Para custeio, né? Até para custeio e manutenção de máquina pública, Poliana. Tudo começa ali na ineficiência dos municípios, que não conseguem otimizar os seus orçamentos. Muitos municípios, eles vivem dessas transferências que são feitas obrigatoriamente, o próprio Fundo de Participação dos Municípios, mas na hora de fazer o investimento, eles não encontram uma margem para tal. Daí, onde é que vem o dinheiro? Vem das emendas dos deputados estaduais, deputados federais, senadores. As emendas já não são suficientes para as obras. E aí falta também o recurso para o custeio, que é isso que o Amadeu está falando. A emenda PIX vem, dá para usar um pedaço para o custeio, uma parte ali. O senador Marcelo explicou ontem aqui que 30% o prefeito pode usar para pagar pessoal, por exemplo. Exato. E aí é a bola de neve que vai crescendo. É tudo aquilo que o Ari acabou de falar, né? Sobre como eles se acostumaram a poder ajudar esses prefeitos, que são colégios eleitorais, que ajudam na perpetuação de poder, e eles agem hoje como se fossem donos, de fato, desse dinheiro, desse recurso. Ninguém está dizendo aqui que deputado, pelo menos eu não estou dizendo aqui, que deputado não pode ajudar na destinação desse recurso do orçamento que é do povo, porque eles dizem que o trabalho é para o povo. O que está se questionando é a transparência de como esse recurso é utilizado. E a forma como eles falam, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, ameaçando os ministros, e não é uma ameaça velada, é uma ameaça clara, com todas as letras. Aberto. Então a gente precisa entender até onde vai essa tensão e onde a gente vai parar nessa briga entre poderes que envolve o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário. E claro que isso é extensivo para assembleias e câmaras municipais, tornando cada vez assim mais opaca essa transparência de orçamentos no Brasil, professor? Depende de como ir o andar da carruagem, nós podemos chegar a uma crise, exagero, institucional. O que o deputado falou, o segundo deputado,
É uma falácia, ele é um gozador. Em outros tempos, ele estaria com o Manuel da Nóbrega na Praça da Alegria, nos anos 60, na TV Record. Não tem nada a ver a criação do PIX com as emendas PIX. O que ele diz é um absurdo. Ele é um absurdo. O posterior, esse aí, ele precisa responder pelo pai. Eu sei quem foi o pai, ou quem é o pai dele, ou todo mundo esqueceu. Eu não, basta escrever um nome, Mário Negromant. Aí no Google, vocês logo descobrirão de quem nós estamos falando. Mas vamos deixar essa herança familiar fantástica que esse senhor e o pai, não sei se o avô também, na política, porque a política no Brasil daqui a pouco termina no império, você vai puxando o fio. Uma questão legal, constitucional, que é o artigo 37, que você tem o que baseia a administração pública e direta ou indireta é a lei da impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Emenda PIX, qualquer um que aprendeu a ler e escrever, quando se aprendia a ler e escrever aos 7, 8 anos, faz algum tempo que nós deixamos isso de lado, entende que não pode ter algo que é secreto ou algo que não tem meio de controlar, porque viola o artigo 37. E tem questões que nós vamos chegar a um ponto que tudo termina no Supremo, não porque o Supremo quer, é que ele é provocado, e o que é provocar não é o sentido vulgar, é no sentido de uma ação de uma pessoa, de um partido político, de uma organização não governamental, não importa o que seja, sobre questões como essa. Não é possível você ter um orçamento desse jeito, não há governo. Então, o parlamento sequestra a vontade popular nas eleições presidenciais e ele passa a determinar tudo. Ele pode fazer isso, mas aí vamos mudar o regime, vamos criar o parlamentarismo e tudo bem. Aí o legislativo é executivo e deixaria de ser irresponsável, porque suas ações na distribuição de recursos, por exemplo, quem ia pagar o ônus? O executivo. Quem é o executivo? É a coligação ou o partido que tem maioria no legislativo. Como vivemos um presidencialismo e o presidente hoje é um presidente que não tem força política no Congresso Nacional, qualquer um sabe disso, não é o governo Lula 1, não é o governo Lula 2, mesmo o Dilma 1, o Dilma 2 só foi possível aprovar o impeachment porque a Dilma não sabe nada de política, bastava ter 1/3 quase que impossível, não é o caso do Collor, não se compara a 1992. Então, o governo está demorando muito, mais de um ano e meio, para ver que é necessário ter uma outra forma de relacionamento. Essa forma que ele está tendo, que ele tentou até mudar e deu errado, né, com as mudanças no ministério que não entrega voto, ministério que o partido que está no ministério ameaça o governo e ameaça o Supremo Tribunal Federal. Nós perdemos contato, vamos refazer com o professor Vila. Franci. Olha, Amadeu, é tão absurdo que, se você for observar, o orçamento de uma série de ministérios importantes, é inferior ao valor pago por emendas PIX. O Ari citou o montante de 6 bilhões de reais no ano passado, há uma previsão de que seja até maior nesse ano de 2024. Para se ter uma ideia, esse valor é maior do que o orçamento de ministérios como meio ambiente, como planejamento, gestão, pesca, mulheres, direitos humanos, uma série de ministérios. Boa parte dos ministérios tem um orçamento inferior ao que é disposto para o pagamento de emendas PIX. Então, quando a gente fala que o governo federal está nas mãos do Congresso Nacional, isso se reflete em números, Amadeu. Não são palavras jogadas ao léu. Tanto que esses ministérios têm um valor inferior ao que é disposto para os parlamentares apenas nessa rúbrica. Pois não,